Queridos ouvintes da Palavra do Eterno e do canal Extermina Heresias, nós temos mais uma palavra de Deus para vocês, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, seja amaldiçoado, seja maldito. Queridos ouvintes, Paulo está dizendo aqui que existem dois evangelhos sendo pregados. Um evangelho pregado pela boca de Deus, que é o evangelho da santificação, é o evangelho da graça, o evangelho que prega de graça, o evangelho que não é vendido, o evangelho que leva a pessoa ao arrependimento do pecado, o evangelho que liberta a pessoa do pecado. Este é o evangelho pregado pela boca de Deus. E existe outro evangelho também sendo pregado, que é o evangelho anátema. É o outro evangelho, é o evangelho maldito, é o evangelho que não leva a pessoa ao arrependimento do pecado, é o evangelho baseado na mentira, a qual o diabo é pai, conforme João 8,44, é o evangelho que vai levar pessoas para o inferno, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, João 8,44, e vai ficar de fora todos que amam e praticam a mentira, Apocalipse 22,15. Mas quais são as mentiras que o evangelho anátema pregam? É muito simples. Vocês vão entender aqui no decorrer da minha pregação. Primeiramente, você precisa ler todo o livro de Gálatas. Vocês vão ver que tinham pessoas que se diziam cristãs e que estavam disseminando o judaísmo no meio cristão, estava perturbando os irmãos, como diz aqui o versículo 7, a qual não é outro, mas alguns vos inquietam, ou seja, alguns perturbam vocês, querendo transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, querendo mudar aquilo que vocês aprenderam de Cristo, aquilo que vocês aprenderam de nós, apóstolos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tinham pessoas, da igreja de Gálatas que estava dizendo que os crentes tinham que observar a lei de Moisés, tinham que guardar festas judaicas, tinham que observar dias judaicos. Se você ler todo o livro de Gálatas, você vai perceber isso. É por isso que Paulo diz aqui, maravilho-me, ou seja, Paulo está dizendo aqui, me surpreendo de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, vocês passaram do evangelho de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, dos ensinamentos que os apóstolos receberam de Cristo, para outro evangelho, para outros ensinamentos que não são de Cristo. E é isso que acontece hoje. E é isso que aconteceu com o sistema religioso já no primeiro século, e do quarto século em diante foi que a coisa desandou mesmo. Mas no versículo 8 diz assim, mas ainda que nós mesmos, Paulo está dizendo assim, ainda que nós apóstolos vos anuncie outro evangelho, ainda que nós apóstolos traga outra doutrina, traga outro ensinamento, seja anátema. E Paulo enfatiza aqui, quando Paulo diz assim, ainda que mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, ainda que apareça um anjo do céu dizendo que você tem que ser dizimista, ainda que apareça um anjo do céu dizendo que você tem que fazer confissão para ser dizimista antes de se batizar, ainda que apareça um anjo do céu e diga que você tem que participar dos R$1.000 consagrados de ofertas, ainda que apareça um anjo do céu e diga que você tem que dar o seu dinheiro de aluguel como semente para enriquecer um cara que se diz pastor, ainda que apareça um anjo do céu e diga que você tem que participar de oferta financeira de R$900 para poder receber a unção financeira, ainda que apareça um anjo do céu dizendo que existe um demônio chamado devorador que vai amaldiçoar quem não dá o dízimo, ainda que apareça um anjo do céu que diga que o evangelho tem que ser vendido como uma mercadoria,
Ainda que apareça um anjo do céu e diga que você tem que usar o evangelho para ficar famoso e para ganhar muito dinheiro, Paulo está dizendo aqui, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Existe 2 evangelhos sendo pregados. O evangelho pela boca de Deus, que é o evangelho que leva a pessoa ao arrependimento do pecado, que leva a pessoa à santificação, que leva a pessoa a Deus, que leva a pessoa a ter uma comunhão com Deus através de Cristo e não através de religião. Este é o evangelho pregado pela boca de Deus. Este foi o evangelho pregado por Cristo e este foi o evangelho pregado pelos apóstolos. E existe o outro evangelho, que é o evangelho anátema, que é o evangelho maldito que nós acabamos de ler aqui, que é o evangelho que não leva a pessoa ao arrependimento do pecado, que é o evangelho que é fundamentado na mentira, que é o evangelho que diz que você tem que pagar dízimo para ser abençoado. Cristo nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinou isso, então você está aprendendo isso do falso evangelho. O falso evangelho diz que você tem que fazer confissão antes do batismo para ser dizimista. Isso também não é bíblico. Cristo não ensinou isso, os apóstolos não ensinou isso, isso é outro evangelho. Isso é o evangelho anátema, isso é o evangelho maldito, isto é o evangelho pregado pelo diabo, pela boca de Satanás, para levar pessoas ao inferno. É o evangelho que prega mentira, que prega que existe um demônio chamado devorador, um demônio que amaldiçoa não dizimista. Cristo nunca ensinou isto, os apóstolos de Cristo nunca ensinaram que existe um demônio chamado devorador, que trabalha como fiscal de Deus, para fiscalizar quem não dá o dízimo, para amaldiçoar. Isso é uma das maiores mentiras do diabo. Isto é ensinado pela boca de Satanás, através do evangelho anátema, através do evangelho maldito. Então perceba que o evangelho de Satanás é o evangelho que prega mentira, que prega aquilo que não está na Bíblia, que prega aquilo que não está no Novo Testamento, que prega aquilo que Cristo e os apóstolos não ensinaram. E é tudo aquilo que vocês praticam, é dízimo, é confissão para ser dizimista, é R$1.000 consagrado, é R$900 de oferta para receber unção financeira. Veja quantas heresias vocês obedecem. É Natal em 25/12, com ceia e culto à meia-noite. Cristo não mandou fazer isso, os apóstolos não mandou fazer isso. Se o evangelho não manda, então é o evangelho anátema que manda e vocês obedecem. Por isso que vocês vão para o inferno, porque o diabo é pai da mentira. João 8,44. E vai ficar de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22,15. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na pregação do verdadeiro evangelho, então saia da mentira da religião. Vou encerrar por aqui este vídeo e vou fazer uma parte 2 para complementar este vídeo. Então, vou encerrar por aqui a minha mensagem. Fique na paz.